Fala pessoal que vai fazer o concurso para soldado da PEMERG ano 2023, para o cargo de soldado. Aqui é o professor Jefferson Vicente, professor e mestre em Direito. Vai começar a ministrar para vocês agora o conteúdo programático de Direito Penal. O terror das pessoas que vão fazer esse concurso por causa do tamanho do conteúdo. Galera, a nossa aula de hoje vai tratar do tema da aplicação da lei penal. Pessoal, esse tema aqui ele corresponde basicamente ao artigo 1º ao artigo 12 do nosso Código Penal. E nós vamos tratar aqui os temas principais. Eu já queria, de maneira introdutória, adiantar para vocês o seguinte, que o estudo de vocês, pessoal, precisa ser direcionado para a lei seca. O que significa isso? Você tem que ler o Código Penal. Não adianta eu dar aqui uma mega aula e você achar que essa aula é suficiente. Por quê? Porque o examinador vai copiar e colar o que está na lei. Se você não leu a lei, você vai rodar. Você precisa ler a lei, tá? Se você já tem a lei, show de bola. Se você ainda não tem, nós estamos disponibilizando para vocês uma apostila com todas as leis que estão no edital de vocês. Quando eu digo todas, eu digo todas. Todas que estão mencionadas no edital, tá? E aí, galera, tirando o direito administrativo, todas as outras matérias possuem uma legislação que está no edital. Direitos humanos, legislação aplicada à PEMERG, o direito penal é o Código Penal e as leis esparsas, e o Código de Processo Penal é o Código de Processo Penal, tá bom? Só que tem um diferencial do nosso Código Penal e do nosso Código de Processo Penal, que é o fato do nosso Código Penal e do nosso Código de Processo Penal ele ser restrito ao conteúdo que está no edital. Porque o Código Penal é muito grande, o Código de Processo Penal é muito grande. Mas o que nós fizemos? Nós retiramos desses dois códigos tudo que não está no edital. Jefferson, mas mesmo assim ficou muito grande. Vai cair tudo? Galera, potencialmente sim, na prática não. Mas eu não posso fazer uma apostila para vocês com menos do que está no edital, né? O mínimo é da legislação que está no edital para vocês, tá bom, pessoal? Então, por favor, não deixem, pelo amor de Deus, de adquirir a apostila. Ou se você já tem, ótimo, beleza. Mas você vai precisar de uma legislação, tá bom? O nosso valor está R$ 57,00. Lembrando que aqui a gente divide por matéria, coloca os primeiros tópicos ou os tópicos do edital no início de cada matéria. A gente fez um trabalho bem organizadinho para você conseguir imprimir e acompanhar as aulas e fazer suas revisões de uma maneira eficaz. Segundo ponto, galera, não se iluda e não se anime com doutrinas, não se iluda e não se anime com aulas super mega power completas, porque, pessoal, não tem como cobrar tudo de vocês. Eles vão cobrar de direito penal de 5 a 6 questões, e eles deram um edital para vocês de 2 anos de faculdade. Então, pessoal, não se iluda, a gente vai aprender aqui o básico, é o 80-20, tá? Que eu já tenho falado com vocês em outros vídeos lá em Direito Administrativo. A gente vai focar em 20% do conteúdo que corresponde a 80% das questões de prova. A gente não vai estudar por 100%, por quê? Porque o nosso foco aqui é quem trabalha, é quem não tem tempo. O nosso foco aqui é quem tem tempo, mas não tem disciplina de estudar 10 horas por dia. Então, o nosso foco aqui é alcançar você que não está estudando há muito tempo, alcançar você que está tendo contato com a matéria pela primeira vez e habilitar você a tirar o número mínimo de pontos para você passar, porque se você passar, eu tenho quase certeza, eu não posso dizer que eu tenho certeza porque eu estaria te enganando, mas eu tenho praticamente certeza que você vai ser chamado, porque é tradição da PEMERG chamar todos os aprovados. Então eu quero te dar o básico, eu quero que você acerte 4 de direito penal. Eu já vou estar muito feliz se isso acontecer, tá bom? Então vamos dar a doutrina básica aqui, os conceitos jurídicos mais conhecidos e tudo que não for básico, galera, eu vou mostrar para vocês que não é básico e durante a aula de hoje isso vai ficar claro, tá? Depois, pessoal, façam exercícios direcionados. Na nossa plataforma, a gente disponibiliza para as pessoas os exercícios já garimpado. Tem uma galera que vive te querendo tirar dúvida comigo, professor, como é que eu pesquiso no que concurso? Como é que eu pesquiso no site de questão do GRAM? Como é que eu pesquiso no outro site lá de pesquisa? Galera, essa filtragem ela vem com a experiência. Se você ainda não tem experiência, você vai precisar de direcionamento. Porque tem muita coisa que, até que você filtra, que vem que não vai cair na tua prova. Primeiro, porque pode não estar no teu edital. Segundo, que pode estar no desnível, fora do normal, não está no nível do seu edital. Terceiro, porque é questão desatualizada, mal formulada, que não serve como referência. Então, pessoal, faça exercícios, tá? Para você fixar o que você vai aprender nas aulas de direito penal. Depois, revise o essencial constantemente. Galera, quem não revisa o essencial constantemente não tem chance de passar, porque é muito conteúdo. Você precisa dominar pelo menos o essencial, pelo menos aí os 15% mais importantes aí do todo o seu conteúdo, tá? Então, revise constantemente. Como é que eu monto o meu material, Jefferson?
Quem assistiu minhas aulas de direito administrativo e está estudando as aulas de direito penal, perceberam que eu dou o direcionamento. Inclusive, vou dar no final da aula de hoje. Eu vou dizer para vocês, ó, de tudo que a gente ensinou, estude isso, isso, isso. Tá bom, galera? Depois, método 80-20, já mencionei, e temas mais complexos, como, por exemplo, o tópico do crime, que sem dúvida alguma é o tópico que dá margem para mais conteúdo doutrinário, mas a gente não vai mergulhar muito na doutrina, vai tentar dar só os conceitos básicos para você ter condições de ler o código com uma certa facilidade, porque essa parte, se você não tiver a base teórica, você nem consegue ler o código de maneira inteligível. Então, galera, nós vamos preparar vocês pelo método Direito em Camadas nessa matéria do crime. A gente dá uma aula inicial bem esclarecedora, tá? Bem fácil, com beabá, te mostra como decorar aquela estrutura mínima ali para depois a gente conseguir colocar os tijolinhos posteriormente. Tá? Nesse tópico do crime é onde vocês vão ver essa metodologia sendo aplicada com mais clareza. E aí, galera, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje começa com o tema Eficácia da Lei no Tempo. Pessoal, eficácia da lei no tempo. Para que serve essa matéria, Jefferson? Vamos pensar que o indivíduo, querendo matar o seu desafeto, olha como é que eu desenho bem, tá? Ele realiza um disparo de arma de fogo nele, e esse disparo acerta, sei lá, a barriga, o ombro, a perna, e esse camarada ele vai parar no hospital, tá? Aqui tá o disparozinho de arma de fogo. Acerta o seu desafeto, ele vai parar no hospital e morre 4 meses depois. Pessoal, esse camarada que realizou o disparo, quando ele realizou o disparo, ele tinha apenas 17 anos. Quando que ele realizou o disparo? Vamos dizer que foi o dia de hoje, dia 19/6. E isso, Jeff, essa aula é nova mesmo, hein? Exatamente, galera. Todas as aulas aqui são pós-edital, tá? Todas 100%, todas 100% atualizadas. Então ele realizou o disparo dia 19/6. Aí o que aconteceu? O camarada só veio a óbito no dia 4 meses depois. Vamos botar que ele morreu dia 20/10, 20 de outubro, tá? É 4 meses e um dia. Só que o camarada, esse camarada aqui, ele completou 18 anos nesse meio do caminho. Sei lá, agosto. Completou 18 anos aqui em agosto. Galera, eu quero te fazer uma pergunta. Em qual momento ocorreu o crime? Aqui ou aqui? Qual foi o momento que ocorreu o crime? E aí, pessoal, saber o momento do crime é imprescindível para você saber qual legislação você vai aplicar para esse caso. Porque se o crime ocorreu aqui, claramente, o camarada que realizou o disparo, ele é maior de idade. Então ele vai responder integralmente pelo Código Penal. E se ele vai responder pelo Código Penal, ele estará sujeito a todo tipo de penalidade prevista no Código Penal. No entanto, se o momento do crime foi aqui, ele era menor de idade. E ele vai estar sujeito ao regramento do ECA. Tá vendo como é importante saber o momento do crime? Você depois vai ver outras hipóteses de importância do momento do crime, como, por exemplo, no caso de prescrição. Prescrição não cai para vocês. Mas para você definir o prazo prescricional, ou seja, o marco inicial da contagem do prazo prescricional, você tem que entender qual foi o momento do crime. E aí, galera, existem 3 teorias que tentam explicar o momento do crime. A teoria da atividade, que define o crime sendo praticado no momento da sua ação ou omissão. Tem a teoria do resultado, que é quando todos os elementos do crime estão configurados. Então, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal vem escrito matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Qual o momento que o crime se consuma? No momento do óbito. Então, o resultado ocorre no momento do óbito. E tem a teoria da ubiquidade, que diz tanto faz. Tanto serve o momento da ação e da omissão, como também o momento do resultado. Em relação ao tempo do crime, galera, qual foi a teoria adotada? E aí, pessoal, vocês vão ver comigo mais à frente que a teoria adotada para o lugar do crime é a da ubiquidade. Mas a teoria adotada para o tempo do crime, ou o momento do crime, é a teoria da atividade. De onde a gente extrai essa informação, pessoal?
A gente extrai do artigo 4º do nosso Código. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Observe bem, pessoal, no momento da ação ou omissão. O que significa isso, galera? Significa que o Código Penal adotou a teoria da atividade. Então, esse rapaz que realizou o disparo de arma de fogo, ele praticou o crime estando ainda com 17 anos. Mas, professor, ele só morreu lá na frente, depois que ele já tinha 18. Sim, galera, mas o que importa aqui é o momento da ação e da omissão, e não o momento do resultado, tá? O macete para você decorar isso aqui é luta. Luta, tempo do crime, atividade. Tempo do crime, atividade. Quando eu falar de lugar do crime, aí você vai entender melhor esse luta aqui, porque eu vou te explicar o lugar e a ubiquidade de maneira mais completa, tá bom? Galera, outro tema que a gente estuda também dentro da eficácia da lei penal no tempo é a sucessão de leis penais. Por quê, pessoal? Porque toda hora a legislação no nosso país muda. E muitas vezes, quando essa legislação muda, ela muda para pior e outras vezes ela muda para melhor. Só que, pensa comigo, seria algo justo você aplicar uma pena para alguém num determinado momento que ela pratica o crime, decorrente de uma legislação que ocorreu, que entrou em vigor após a realização desse fato? Qual a ideia da punição, pessoal? Eu sei a regra e eu decido violá-la. Eu decido quebrar a regra. E por isso eu sou punido. Para que haja responsabilidade, precisa haver consciência. Então, se eu não conheço a regra, ou se a regra simplesmente não existe, o conheço não é boa. Mas se a regra não existe, eu não posso ser punido por uma regra que ainda não existe. Só que muitas vezes ocorre o seguinte, ó. Olha aqui no desenho. Muitas vezes um crime ocorre aqui. Vamos colocar dia 19/6. E o julgamento do camarada... Aqui, ó, momento da ação, tá? Momento da ação ou da omissão. E o julgamento do camarada ocorre, sei lá, dia 30/7/2026. E aí, nesse intervalo aqui, a lei muda, altera a lei. Por exemplo, aumentando a pena. Nesse caso, pessoal, a lei nova pode prejudicar o camarada que praticou a conduta anterior a ela? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será? Vamos ler o que está escrito, pessoal, no Código Penal. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Depois nós encontramos no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E aí vem o 5º, 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ela, como regra, não retroage. Como exceção, salvo para beneficiar o réu. Então, nesse caso aqui, se eu tive uma lei que agravou a pena da conduta, essa lei, porventura, poderia se aplicar ao fato que ocorreu antes dela? Claro que não. Por quê? Porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Ela só pode retroagir para beneficiar. Então, digamos que a lei nova, por exemplo, no caso do homicídio, aumente a pena base do homicídio simples, ao invés de ser 6 anos a 20, passa a ser de 8 anos a 25. Nesse caso, pessoal, essa lei nova será aplicada a esse fato que está descrito aqui no exemplo? Claro que não, porque ela estaria retroagindo. Ela estaria produzindo um efeito retroativo maléfico. E isso é vedado pela nossa Constituição, tá bom? Entenderam isso? Por que é importante saber o momento do crime? Porque se eu não sei o momento do crime, digamos que aqui, em vez do julgamento, foi o momento do óbito, foi o momento da morte. Foi o momento da morte do camarada. O camarada tomou o tiro, ficou internado durante anos e só veio morrer muito tempo depois. E durante esse intervalo, a lei mudou. Pergunto, qual é o momento em que o crime ocorreu? Para fins de definição
da lei penal aplicável. Qual foi o momento? Aí, luta, T de atividade. É o momento da ação ou da omissão. Logo, essa lei nova ela só pode retroagir